Pronto, boa noite mais uma vez, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda semana de apresentação, né, de revisão, na verdade, com o intuito de obter a certificação de vocês. Essa revisão, como eu já mencionei no grupo, ela é uma revisão baseada nas questões, né, que a gente busca tirar tanto das provas, né, que caem, né, das questões que caem nas provas da certificação, bem como as questões relacionadas ao mock exame, né. Eu vou ser bem breve hoje, ao longo dos dias eu vou passando mais orientações para vocês, caso necessário. Hoje eu vou falar de algumas datas importantes, para que vocês fiquem atentos a essas datas, para não perderem os prazos, né? Vocês fazem parte da última turma, né, da qualificação da qualificação desse treinamento, né, a turma 4, né? E aí eu tenho alguns avisos, né? As aulas, as aulas da semana, diferentemente das outras, começam sempre às 8h30, certo? Às 20h30, né? Com a seguinte programação: o Isaac começará hoje com princípios da rede IP. Amanhã será a Nídia, professora Nídia, com tecnologias LAN. O Rodrigo, ele entrará com os demais assuntos, né? Professor, que assuntos são esses? Gerenciamento, segurança, MPLS, segment routing, deixa eu olhar, acho que a parte de WAN também entra nisso daqui. São os assuntos que compõem por volta de 20% dos assuntos. Esses outros aqui, eles são assuntos que demandam uma quantidade maior de questões que caem nas provas. Então, a gente vai detalhar um pouco mais sobre ele, né? Quinta-feira, dia 10, eu estarei com vocês falando a parte de roteamento, e sexta-feira o Guilherme encerra a apresentação dessa semana, né, encerra essa semana, falando sobre a parte de PV6, tá certo? Professor, quando é que vai ser o dia da prova, quais são as datas, até que dia eu posso sinalizar? Vocês terão a última prova, né, desse ano, né? Não existirá prova depois do dia 18. Então, esse ano terá apenas essa prova dia 18 de dezembro, vai ser uma sexta-feira. Ela será vai ter 2 horários, às 16 horas ou às 20 horas, então vocês vão fazer a opção lá dentro da plataforma, né? Inclusive, eu acho que o Angel está aí, depois eu acho que tu tem que atualizar lá a data da prova, viu, Angel, lá na plataforma, acho que ainda está com o valor a data da turma 3, tu dá uma olhada lá. Professor, o que é que eu preciso fazer? Você precisa entrar lá na plataforma e enviar o resultado do mock exame até dia 14, que é a segunda-feira, até ao meio-dia, Por quê? Porque dia 14 ainda eu envio os nomes para a Huawei. Eu envio esses nomes para a Huawei. Então, 14 mesmo, eu pego esses nomes que vocês colocaram lá e envio para a Huawei, para que eles possam autorizar, gerar o voucher, mandar um e-mail para vocês. Vocês vão ter que receber esse e-mail. Vocês têm que entrar no link, irão escolher o horário não, vocês têm que preencher lá um cadastro mínimo lá,
confirmando a data da prova de vocês, né? Já antecipo lá, vai ter lá São Paulo, porque a matriz da Huawei é em São Paulo, então e a prova é feita online, né? O que é que precisa, professor, para fazer a prova? Você precisa do teu documentação, você vai abrir um semelhante a esse aqui no Meet, eles têm uma plataforma de conferência, um Zoom, então eles vão fazer uma conferência, vocês têm que estar com a câmera ligada. Professor, eu não tenho câmera no meu computador, então vocês podem usar o celular, né, para você ligar a câmera, tem que estar com o áudio ligado, precisa ser no Windows, não pode fazer em outra plataforma, precisa ser no Chrome, porque vamos dizer assim, é o browser que eles indicam. Então, tem várias coisas que eu vou falando e vou tirando as dúvidas de vocês ao longo da semana também, caso vocês precisem, né? E quinta-feira eu estarei com vocês, e quem quiser tirar mais dúvidas, detalhes além do técnico, a gente pode ter mais tempo lá para conversar, tá certo? A minha ideia não é tomar muito tempo aqui, porque eu queria só destacar um outro assunto aqui, que o Angel quer falar, que na turma 3 a gente fez um arquivo onde eles discutiram lá, e a gente decidiu dar uma modificação nessa metodologia, né, para que sejam discutidas as questões dentro dessa dinâmica aqui. E outra coisa, na aula, na turma 3, eu fiz um mock exam day, né? Que era isso, professor. Vocês vão ter aula até o dia 11, a gente fez no dia 12, a data do mock exam. Ainda vamos dizer assim, é importante, então, vocês podem fazer essa data aqui no dia 12 do 12, vocês podem fazer a data, mas o que foi que eu descobri? A Huawei, ela atualizou o mock agora em novembro, e ela permite agora, em vez de você fazer apenas 3 testes do mock exame, ela permitiu que vocês façam 3 por dia. Né? Então, vocês podem fazer até 3 mock exames por dia. Então, muita gente, eu vi até alguns ainda entrando aí, usou desse artifício para estudar bastante. Eu estou com dúvida na resposta de uma questão. A pessoa ia lá, fazia uma só questão e mandava enviar para saber se a resposta era aquela mesmo. Então, o que eu falo para vocês, se unam para que vocês juntos agreguem o conhecimento em equipe, se ajudem, compartilhem as dificuldades, compartilhem a evolução de vocês, ajudem todos, a ideia é que todos se ajudem para que no final todos consigam a aprovação. Então, aqui a ideia é que todos ganhem e todos saiam certificados, tá ok? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Antes de eu passar a fala para o Angel. Professor Moacir, boa noite, Alisson, tudo bom? Tudo. Diga lá, Alisson. A minha versão do Windows é o Windows 7. Tem algum problema sobre a versão ou não? Não, desde que esteja atualizado o Chrome. O Chrome tá tranquilo, não tem problema nenhum em relação o grande lance é o browser mesmo. Beleza, então. Certo? Obrigado. E assim, aconselho quem for usar o computador já baixar o Zoom no computador ou baixar o Zoom pelo celular, né? O Zoom é ZOOM, né? Que é a plataforma de
de conferência que a Huawei utiliza, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Amanhã também eu vou dar uma palavrinha também no início da aula. Hoje eu não vou conseguir ficar, porque eu tenho que dar uma saída aqui, mas ao longo da semana estaremos juntos. Semana que vem, a gente também, a ideia é ficar juntos até o dia da prova de vocês, né? Eu estou organizando isso junto com os professores, uma escala também para a gente partilhar semana que vem as dúvidas de vocês e sanar para que vocês cheguem no dia 18 afiadíssimos e todos passando. Não quero menos que todos passando, tá certo? Esse é o meu objetivo, pensamento positivo, né, que vocês todos irão passar. Beleza? Tranquilo? Professor Moacir, aproveitando a pergunta, senhor. Pode dizer. Essa questão do Huawei ID aqui, esse Huawei ID só aparece para os alunos do IFCE, para a comunidade externa não aparece ou não está aparecendo para ninguém? O Huawei ID é quando você faz o cadastro e é aprovado lá, na verdade, eu que aprovo vocês, é aquele login que vocês têm que acessar na plataforma da Huawei. Aquele chama-se Huawei ID. Então, quem ainda não o fez, obrigado pela pergunta aí, quem ainda não fez o cadastro, por favor, o façam o mais rápido possível, porque vocês só conseguem fazer a prova com esse Huawei ID cadastrado. Então, vocês têm que ir lá, fazer todo aquele procedimento do cadastro, associar o seu cadastro junto ao Instituto Federal do Ceará, e aí eu faço essa aprovação do cadastro de vocês, para quem ainda não fez, para que seja colocado dentro, no dia que eu for enviar o nome de vocês, sei lá, para a Huawei, entendeu? Então, façam isso urgente. Mesmo quem está como ouvinte, quem é usuário externo, todo mundo, ele tem que ter esse Huawei ID, cadastrado dentro do IFCE, certo? Ok, muito obrigado Beleza? pela... Pronto. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Angel, consegue já apresentar aí? Sim, professor. Pronto. Eu vou parar aqui minha apresentação aqui para você mostrar aí para a equipe. Obrigado. Então, vou passar aqui. Bom, agora sim. Pronto. Estão conseguindo ver a tela? Acho que sim. Só queria explicar sobre essa funcionalidade que a plataforma Sala Virtual tem, para que nós possamos, como o professor disse, compartilhar o conhecimento, possamos trabalhar em conjunto, possamos ter um banco de dados onde possamos ter umas discussões a respostas, né? E saber se está certo ou errado. Como vocês podem acessar isso daqui, vocês vão encontrar na semana extra. Vamos ver aqui. Na última semana, vocês vão ver esse fórum de discussão, né? Como é o teste 1, vocês vão ver tudo referente. Vocês podem comentar tudo referente a princípios, né, de IP, né, como estamos falando nesse teste. Vocês vão acessar, né? Desculpa aí, está um pouco lento. E nós vamos ver aqui 2 tópicos de teste, né? Só esse daqui é teste criado pelo Rodrigo, que ele estava testando. Mas assim, como que funciona? Vocês vão ver o tópico aqui. Esse daqui é DHCP 6, né? Vamos ver aqui a questão. Vocês vão ver aqui uma questão e as possíveis respostas que normalmente colocamos nos testes, né? E aí vocês podem discutir sobre isso. É como se fosse do Facebook, né? Um comentário que vocês podem responder. E vocês podem comentar, né?
Vocês vão falar sobre a questão, vocês podem copiar e colar, e fundamentar, né? Eu acho, por tal motivo, fiz os estudos adequados e tal, e acredito que esse seja a resposta certa, né? Outro pode chegar e comentar sobre a pergunta D. Opa, será que está me ouvindo? Está me ouvindo. Outros podem perguntar sobre a questão D, né? E podem fundamentar sobre os seus conhecimentos, né? E podemos discutir e criar um banco de dados onde todos nós possamos aprender. E podem dar em enviar, sem medo, né? Se vocês tiverem alguma imagem, vocês quiserem colar um print, vocês podem colocar Ctrl+V e ele vai aparecer aqui nos comentários. Outro vai chegar e vai comentar do mesmo jeito essa resposta ou vai comentar diretamente daqui, né, do comentário principal. Nós pedimos que todos possam participar, que a grande maioria que tiver dúvidas, nós vamos estar respondendo e a comunidade toda possa estar respondendo, participando. Ok? Essa é a principal funcionalidade, né, que nós queremos, estamos testando com esta semana, que é a de revisão, e pedimos a todos que participem. Algum de vocês tem alguma dúvida sobre isso? Ficou claro? Ninguém? Bom, como acrescentar uma questão, né? Vocês querem falar sobre outro tópico, outra questão que vocês viram aí no teste do dia. Vocês podem acrescentar aqui. Acrescentar uma nova questão. Todo aluno cadastrado na turma 4, ou que faz parte da turma 4, ele pode acrescentar um assunto, a questão, né, que vai ser falada, né? PV6, vamos falar, né? Switch, algum procedimento do switch do laboratório que possa aparecer, uma questão, vocês podem colocar aqui e responder, fundamentar qual é a sua dúvida, né? Perguntar para a comunidade para saber um pouco mais sobre isso é discutido. E enviar mensagem ao fórum, e vai aparecer do mesmo jeito que está aparecendo aqui. Certo? Bom, espero que a mensagem que eu estou passando agora possa ser o suficiente e gostaríamos de ver a participação de vocês. Com isso, eu terminaria. Se não tiver nenhuma dúvida até agora. Dúvidas, pessoal, até então, sobre o que foi falado? Você já saiu, já? Eu só estou com um problema, professor, para encontrar o mock exam lá no talent da Huawei. Vocês podem encontrar... Desculpa aí, professor. Vocês podem encontrar todas as instruções, eu esqueci de falar isso, no primeiro tópico, sobre o mock e os links. Deixa eu mostrar aqui novamente. Eu achei aqui o link da plataforma Huawei, mas eu não localizei o mock. Aos que perguntaram sobre como se cadastrar na plataforma Huawei, aqui tem um pequeno PDF, um passo a passo para vocês realizarem e cadastrarem da forma correta. E vocês colocarem o ID aqui onde solicitado. Obrigado, professor. Até mais. Boa noite a todos. Certo, mas o mock, onde que eu localizo ele aqui? Eu não achei, assim, nada... Matheus, geralmente o link do mock a gente está colocando também dentro dos grupos, né, para que seja, mas eu acho que também tem na plataforma, mas sempre nos grupos a gente está colocando. Eu vou dar uma olhada então, professor. Obrigado, hein? Eu acho que essa semana eu já coloquei esse ontem,
segue, ontem, se você olhar lá, ó, segue o link do mock exame. Aí você já pode fazer. Inclusive, não precisa esperar até o dia 12, não. Você pode fazer o link, esses exames todos os dias, até 3 vezes por dia. Né? Como eu já tinha falado no grupo do Telegram. Beleza? Tá, já botei na bolsa. Localizou aí, Matheus? Estou procurando aqui no grupo, professor. Matheus, mandei. Pronto, achei, professor. Achei. Eu vou enviar aqui, tá bom? Tá bom. Ok. Pois tá bom. Já. Vou enviar aqui na sala, porque aí tem que... Ah, pronto, o rapaz já mandou aí. Pronto, é isso aí mesmo. Valeu, Alisson. Pronto. Ó, conforme eu tinha combinado com o Moacir, eu me apropriei aí de algumas questões, inclusive do mock, né? Então, para quem já fez aí o mock, deve ter visto algumas questões já, então pode ser repetência aí. Para quem não fez ainda, fica a dica, né, que pode ser que caia algumas questões dessas, tanto no mock quanto na certificação. Quando o Moacir fala, né, que é interessante a próxima semana aí vocês se reunirem entre vocês e ficar mesmo discutindo, né, foi uma ideia até que os alunos tiveram da turma 3 de, como é que eu posso dizer, de fazer a prova em conjunto. Né? Então, um abria a prova, apresentava a tela e iam discutindo as questões até tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis, certo? Então, isso aí é totalmente possível. O que não pode, no mock e na própria prova de certificação, é alternar a tela. Né? Ele dá a possibilidade de você alternar 3 vezes. Após a terceira vez, ele encerra o seu exame e aí já queimou uma como é que eu posso dizer? Uma chance, né? Apesar de que são 3 por dia. Então, se você pegar aí de amanhã, né, em diante, ou de sexta-feira aí, que seria o último dia da revisão, do dia 11, né, Moacir quer dia 14, então ainda daria para fazer aí até lá, né, 3 vezes depois do dia 11. Teve um dia que eu fiquei com o pessoal aí até meia-noite, cada um ia fazendo e a gente ia tentando ver alguma questão, alguma coisa do tipo. Três vezes. Ele fica avisando, ó, mais uma vez, só tem uma, outra vez, encerrou, pronto, acabou. Inclusive, a minha primeira vez foi assim, eu não sabia, e acabou que, antes da 10ª questão, ele fechou minha tela e eu tive que abrir de novo. Mas, atualmente, tem 3 tentativas por dia. Né? Lembrando que o horário pode. 3 vezes por dia até o dia 14 lá, que o Moacir quer. Tem uma opção lá, Fernando, disponível em português, mas eu não recomendo, porque pode ser que a versão seja diferente. Certo? Pode ser que a versão seja diferente. Aí é interessante utilizar do inglês mesmo. E aí, quando a versão é diferente, pode ser que tenha questões que não foi visto no assunto. Aí é melhor você fazer em inglês com as questões que foram vistas do que fazer em português com questões que não foi abordado no curso, né? Então, aí, tá fora de sequência certas questões porque foi print tirado justamente do mock. Então, pode ser que a versão do mock de vocês seja a mesma referente a isso, 60 questões. Então, aí, né, nessa 7ª questão, gerou até uma discussão lá na turma 3, né, que foi criado um documento em comum, não sei se tem gente aqui da turma 3 também, nessa reunião, nesse meet,
né, pode até tirar dúvida lá, que falava justamente desse item envolvendo aí a tempestade de broadcast. Com isso, né, a gente tem alguns itens que vai ter umas pegadinhas, certo? Pode, Matheus, pode sim, certo? O ideal é que seja, pelo menos aí após a sexta-feira, porque aí você já tem visto todas as questões, né? Mas o documento pode ser compartilhado sim. E a ideia é que vocês colaborem lá no que o Angel falou agora, né? Sobre essa nova ideia aí dentro da própria plataforma, né? Você colocar algumas questões lá dentro para abrir discussões e sanar a dúvida até a data da avaliação, né? Da prova em si. Então, aí nessa questão ele fala o quê, né? Ele fala que uma tempestade de broadcast ocorre quando o switch, né, inunda um quadro recebido. Aí, ponto, né? Aí, neste caso, pode ser determinado que o quadro é um quadro de broadcast. Aí precisa fazer uma análise primeiro do que de quando ocorre ou do que seria essa tempestade de broadcast, né? Qual é a situação que vai ocorrer uma tempestade de broadcast? Quando a tabela MAC das portas estiverem todas vazias, né? Isso. Duas situações, né? No caso, tempestade em si é só quando eu tenho loop, né? E no caso aí que Alisson está falando, seria um quadro real de broadcast, certo? Um quadro enviado via broadcast. Então, tem duas situações. A tempestade, que é quando eu tenho loop, que nem Fernando e Leandro estão falando, e a situação de um quadro ser simplesmente um quadro de broadcast. Então, nesse caso, ele tá com duas afirmações querendo falar da mesma coisa, certo? Quando, na verdade, não é. Né? Eu tenho um quadro de broadcast quando, que Alisson acabou de falar aí, né? Quando a tabela não tem reconhecimento na tabela, né? Quando eu não tenho um MAC na tabela do destino, aí ele vai mandar via broadcast, aí tem que lembrar, né? E aí serve até para outras questões, né? O quadro, quando é de broadcast, ele manda tudo F, né? No seu endereço de destino. Justamente. Então, aí pode ser considerado uma pegadinha. Tá? Mas não, são duas afirmações que ele quer falar que seria a mesma coisa, quando na verdade não é. Então, essa questão aí é falsa, por conta de que ele coloca aí, né? Neste caso, pode ser determinado que o quadro é um quadro de broadcast. Certo? No caso, nem toda vida, né, um quadro de broadcast vai fazer parte de uma tempestade de broadcast. Certo? Beleza nessa questão, pessoal? Eu estava dando uma olhada nessa questão, Isaac, por mim, eu interpretei e matei logo de cara, foi quando ele falou aqui sobre o recebimento do frame, entendeu? Pronto, foi só isso aqui de cara. Porque até então ele continua falando sobre broadcast e tal, aí só depois que ele envia o broadcast, né? Mas se a gente for analisar assim, ó, essa primeira oração aí, até o ponto, ela é verdadeira ou falsa? Uma tempestade de broadcast ocorre quando o switch inunda um quadro recebido. Até o momento ela é verdadeira, né? Verdadeira, né? Certo? Então, no caso aí, vai ser falsa quando ele relaciona a tempestade de broadcast com o quadro de broadcast, né? Isso. Aí o falso está na segunda oração, né? E acontece muito isso aí, certo? Das questões usarem desse artifício. Beleza aqui? Então, falsa, certo?
Na segunda, né, no caso aqui está fora de ordem, você viu que começou com 7, depois pulou para 8, porque está separado por tópico, né, por assunto. Então, o nosso assunto hoje é só falando em relação à parte inicial lá de princípios envolvendo IP. Certo? Então, aí vem, né, um switcher de camada 2, constrói, né, a tabela de endereçamento pela leitura ou lendo, né, o endereço MAC de destino dos dados do pacote. Aí a pergunta é, né, verdadeiro ou falso? Com base nessa afirmação, né? Teve gente que botou verdadeiro, teve gente que colocou falso. Por que é verdade, por que é falso? Quem botou verdadeiro quer trocar. Aí Fernando já está respondendo, né? O switch aprende, né? O switch justamente, ele vai aprender com base no que ele está recebendo, né? Então, com base no source, né? Ou seja, endereço de origem. Certo? Quando ele não tem o endereço na tabela, ele vai mandar para todo mundo. Quem responder é quem ele vai gravar como resposta, né? Como ele estivesse recebendo com base na nova origem que está respondendo, né? Então, sempre é desse modelo, certo? Então, muitas vezes se confunde, né? O source com destination. Então, sempre é com base isso, justamente. Ele manda para todos, exceto quem enviou. Beleza, velho. Tranquilo aí. Pois é, Alisson, acho que é a dificuldade da grande maioria, e às vezes acaba, como é que eu posso dizer, interpretando de outras formas, pode até errar, mas aí, aquela história, né, as palavras-chave, é bom a gente sempre estar antenado com as palavras-chave. Então, verdadeiro ou falso é aquela história, né? Ou é um ou é outra, não tem jeito, né? A próxima questão aí já envolve questões, essa aqui no caso uma só é correta, né? Você pode ver também pela diferença da marcação. Quando tem essa bolinha, é uma só correta. Quando tem mais de uma correta, ou no mínimo uma, né? Que aí é outro porém que a gente não sabe ao certo. E aí não tem nem como ver, porque são várias questões. Se a de múltiplas respostas pode ter uma só correta. É uma dúvida que perdura aí até então. Né? Aqui tem múltiplas respostas, que pode ter múltiplas respostas, se teria uma só, como uma pegadinha do modelo, né? Não sei. Então, aí nessa questão, né? Qual das seguintes afirmações, ou da seguinte, né, afirmação, é verdade sobre o uso do Telnet, é verdadeira, né, sobre o uso do Telnet nos dispositivos da Huawei. Aí vem, a letra A, tá correta ou tá errada? Pronto, já matou aí, né, porta 22 SSH, errada. E ele ainda fala lá, né, por padrão, beleza. Letra B, a interface, né, virtual, must be, certo? A palavrinha, como é que eu posso dizer? Outra palavra-chave aí que cai muitas avaliações, né? Must be e may be, certo? Must be ou may be. Tem essas duas nomenclaturas aí em algumas questões, certo? Então, a interface, né, virtual precisa, necessita, deve ser configurada antes do Telnet. Desculpe, antes, para poder o Telnet ser utilizado?
né? Então, seria a letra correta, mas aí vamos olhar as outras, né? No Telnet, ou no login Telnet, né? Somente a autenticação via senha, né? Password, pode ser usada, e a combinação usuário, né? A combinação usada aí, name/password, autenticação, né, usada, não pode ser aplicada. Né? A letra C aí, qual é o erro da letra C? Se é que ela está errada, né? Simplesmente esse does not, né? Ou seja, se não tivesse esse does not, ela seria verdade também, ela estaria certa, né? E por último, o dispositivo não pode negar acesso Telnet para um cliente IP específico, né? Para um cliente de endereçamento IP específico. E essa aí está correta ou tá errada? Verdadeira ou falsa? Essa daí. Falsa, né? Por quê? Porque pode, né? Ou seja, o erro aí está nesse cannot, né? Apesar de que, né? É usando outro assunto lá na frente que vocês ainda vão ver algumas questões sobre ele, né? Que aí, no caso, seria usando a CL, né? No caso, é usando a CL. É uma das possibilidades de negar, né, o acesso via Telnet para um cliente IP específico, usando a CL. É uma das formas aí de... Certo? Então, essa daqui seria a letra B. Já estão falando aí que caiu hoje, né, no mock. Essa aqui é um pouquinho maior. Tem um texto... Tem um textozinho legal aí, né? Vamos lá, vamos... Como é que eu posso dizer? Vamos destrinchar aqui, né? Pronto, os arquivos de configuração e arquivos do sistema VRP nos dispositivos de rede Huawei são armazenados em mídia de armazenamento. Os engenheiros de rede podem gerenciar com eficiência os arquivos de configuração do dispositivo e os arquivos do sistema VRP somente depois de terem um bom conhecimento das operações básicas do sistema de arquivos. Qual das seguintes afirmações sobre os comandos e funções VRP são falsas? Né? Aqui, essa questão, para resumir, né, você poderia ir direto para a pergunta, né, porque praticamente ele não especifica nada em relação à pergunta, a não ser depois do ponto ali, do segundo ponto, né,
Ele se resume aqui: qual das seguintes afirmações sobre comandos e funções do RP são falsas? Certo? É claro, mas como é que eu posso dizer? Dependendo aí do tempo, se for uma segunda leitura, né, de repente você está em dúvida, que era isso que eu ia falar aqui de início, você pode marcar ela aqui, ó, como pending, e ela fica marcadazinha lá no canto, e depois você retorna, né? Aí, de repente, numa segunda leitura, você já vem para cá. Você não precisa ler tudo isso aqui, que aqui não está falando nada em relação à questão. Mas é bom ler a pergunta. Às vezes, uma pergunta ajuda a outra e por aí vai. Então, vem, né? O comando cat é usado para visualizar o detalhamento do conteúdo de um arquivo de texto. Como ele está relacionando ao dispositivo, né? Vocês não viram nada com relação a esse comando cat lá, né? Ou seja, não existe esse comando dentro do VRP, justamente. Aí vamos para os outros, né? Para a gente poder analisar, né? O comando de mostra informações sobre os arquivos no diretório corrente. Verdade, né? O comando move é usado para mover um arquivo. Também é verdade. E o comando delete é usado para apagar ou deletar um arquivo. A única falsa aí, até por exclusão, né, dá para você ter uma noção aí, não vi o cat e sei que isso aqui tudo é verdade. Então, letra A aí, letra A na cabeça. Ok? Vamos para a próxima. Qual das seguintes afirmações ou alternativas é falsa? Qual, né? Sobre a função do gratuito ZARP. Aí, letra A, né? Checar se há endereços IPs duplicados. Em situações normais, um host não recebe um pacote de resposta ARP após encontrar um pacote de solicitação ARP, após enviar, né? Após enviar um pacote de solicitação ARP com o endereço de destino como seu próprio endereço IP. Se a máquina que recebe, ou o host receptor da resposta, do pacote de resposta, outro host está usando o mesmo endereço IP. Letra B. Anunciar um novo endereço MAC. Aí, se o endereço MAC de um host for alterado, por causa do adaptador de rede, o adaptador de rede é recolocado, né? O host envia um pacote gratuito ZARP para notificar todos os outros hosts da mudança antes do ARP, antes da entrada ARP para o endereço MAC antigo. O endereço MAC é antigo. Com a idade fora. Já na letra C, garante que a conexão entre um host e o getter permaneça ativa quando o host estiver ocioso. E letra D, notifica outros dispositivos de uma troca
aí tem mestre ou backup, né? Master ou backup, em um VRRP Group. Caiu na avaliação de alguém aí? E aí, marcaram o quê? Aí vamos para as funções, né, do gratuito Zarp. Foi comigo esse assunto. Quem é que lembra aí? Vamos lá para as funções, né? Primeiro, ele verifica conflitos de endereços IPs, enviando, né, um ARP request com o próprio endereço IP como destino, se ele receber uma resposta a um conflito. Certo? Outro é anunciar. Beleza. Uma das funções do gratuito Zarp é verificar os conflitos de endereços IPs. Certo? Como é que ele faz essa verificação? Ele envia um ARP request, está lá no assunto de ARP, com o próprio endereço. O erro está aí. O erro da letra A está aí. Certo? Então, ele envia um ARP request com o próprio endereço como destino. Se ele receber uma resposta, é porque tem um conflito. É uma das formas de verificar se tem ou não, se já não existe o IP na rede ou não. Outra função é anunciar um novo endereço MAC de um dispositivo. E outra função, notificar outro dispositivo de um grupo VRRP. Alguns itens vão além, como é que eu posso dizer? Vão além do que tem lá no material, certo? VRRP Group. Então, como ele pergunta aí qual é a falsa, né? A gente tem que analisar com base nesse, como é que eu posso dizer? Vai ter que analisar com base nessas funções, né? Então, a letra A está correta, né? Ele vai checar por endereços IPs duplicados, é uma das funções do gratuito Zarp. A letra B também está correta, porque ele vai anunciar, né, um novo endereço MAC de um dispositivo com base no ARP. A letra C, né, a letra C seria aí o que não tem nada a ver com o assunto. Garante a conexão entre um host e o gateway permaneça ativa quando o host estiver ocioso. Aí está mais para DHCP, né? Essa letra C, apesar de que no DHCP ainda tem lá os tempos, né? Aquela questão lá do list time, né? E a letra D,
notificar outros dispositivos quando houver uma mudança. Eu procurei aqui para ver o significado desse VRRP. Foi boa. Virtual Router Redundancy Protocol. Achei aqui agora mesmo. Foi boa. É um dos protocolos que verifica a questão do controle, né, do endereço IP. Que tem a ver com o gratuito ZARP. Então, aqui a única que foge em relação à função do gratuito ZARP, né, do pacote gratuito ZARP, é essa garantia, né? Garante que a conexão entre um host permaneça ativa enquanto, né, ou quando o host estiver ocioso. A única que está fora aí em relação a isso é a letra C. Mas aqui também é uma questão que eu confesso a vocês que eu ficaria em dúvida aqui nessa questão. Assim, a dúvida principal é se só teria uma errada, né, também. Justamente por esse item aqui, né? VRRP Group. Em que assunto que vocês viram isso, né? VRRP Group. Pronto, aqui, né, essa próxima questão já envolve, propriamente dito aí, em relação a IP. Né, a configuração aí do IP na versão 4. Aí vocês vão poder ter lá, no caso, caneta e papel, certo? Então é interessante aí, né, lápis, caneta e papel, para poder algumas questões dessa. Claro que às vezes o tempo é meio curto, mas dependendo de uma questão de um modelo desse, ou até do IPv6 também, como vocês não vão poder alternar a tela, nem abrir outra página, né, então é interessante ter aí caneta e papel para poder ver como é que poderia se fazer mais rápido essa questão. Eu não sei se o Rodrigo já compartilhou com vocês, mas tem um item, né, que o engenheiro da Cisco descobriu, uma forma de você trabalhar com essa parte aí de subrede, usando IPv4, sem precisar diretamente do binário, certo? Eu, particularmente, eu prefiro usar o binário, até porque minha formação é mais para essa área, também envolve eletrônica, e aí o binário já está praticamente consolidado. E aí eu achei mais fácil esse modo. Mas se vocês colocarem aí na internet, buscarem aí sobre esses números mágicos, subrede com números mágicos, se eu não me engano, tem até no canal de Rodrigo também ele explicando como é que faz essa questão, certo? Mas vamos analisar aqui, né? Eu tenho um endereço de broadcast, que é esse aí, 172.16.9.255, certo? E ele pergunta, né, qual é a rede correspondente, o endereço de rede correspondente, ou quais, né,
Deixa eu até tentar traduzir aqui essa direta aqui, esse item, que às vezes a tradução interfere na resposta. Mas ele não relaciona aí, nesse caso, a máscara. Certo? Então, não tem relação direta aí com a máscara. E aí você vai ter que fazer uma análise com base no endereço e com base nos itens que tem, né? Que aí nos itens ele vai relacionar a máscara. As máscaras, né? Máscaras diferentes aí para as questões. Então, aí ele fala aí, ó, se o endereço de broadcast é 172.16.9.255, então, né, o endereço de rede correspondente pode ser, né, de cara aí, quem poderia ser? Letra C. Aí vamos tentar analisar, né? Broadcast é quando eu tenho tudo né? Na minha rede. Certo? Na minha rede não, nos meus hosts, né? Se eu colocar aí 172.16 é igual para todos. Então, eu posso até esquecer 172.16. Eu vou analisar os outros dois, o 9 e o 255. Então, convertendo em 9 para o binário, eu tenho 10, 11, usando 8 bits, zeros à esquerda, né? Então, eu tenho 10, 01, certo? Se o 255, tudo 1. Então, 8 uns. Ok? Aí, o que é que eu tenho, né? No broadcast, todos os bits são 1s. Então, como o 9 é 1001, ou seja, o 1 desse novo final, o último 1, também faz parte do broadcast. Certo? Então, eu posso pegar aí os 8 uns do 255 e o 1 do 9. Eu tenho 9 uns. Ok? Lá na parte onde fala sobre o wildcard, eu tenho a conversão, né, da parte de host, o que é 0. Desculpe, na parte do broadcast, o que é 0 vira 1 e o que é 1 vira 0. Então, se eu converter isso aqui tudo para 0, eu vou ter o valor 4 zeros, 1, 0, 0, 0 e o resto 0. Ou seja, eu tenho a conversão do 9 para o 8 e do 255 para o 23. Ok? Deixa eu abrir aqui um bloco de notas. Acho que fica mais fácil de entender o que eu estou falando. Como eu não tenho, né, a máscara, eu vou ter que me basear no próprio broadcast. Então, 172.16.9.255. Falta um ponto aqui. O que eu sei é que o broadcast tem relação com 1, certo? Então, se eu analisar aqui o 9 em binário, ele vai ser 4 zeros, 1 0, 0 1. E o 255, tudo 1 já sei, né? Então, pronto. Então, aqui eu vou aproveitar e fazer assim. 9.255, para ficar um perto do outro. 4, 5, 6, 7, 8. Lá no wildcard, né, o que a gente faz para descobrir o broadcast? Pega a máscara e transforma tudo para o que está 1 vira 0, o que está 0 vira 1. Aqui no caso,
eu vou pegar isso daqui, ó, e vou fazer o inverso. Então, como isso aqui é que faz parte do broadcast, é isso aqui, só isso daqui, ó, que faz parte do broadcast, então eu vou fazer justamente essa relação. Vou repetir aqui, vou repetir aqui, e o que é 1 vai virar 0, então vai ficar assim, ó. Certo? E aí eu acho justamente o meu correspondente, que é 8.0. Certo? Tem outra forma? Né? Tem, só que aí você teria que ir item por item. Né? Item por item. Se você analisar aqui a letra A, 2 elevado a 0, o broadcast foi boa, Erics, né? O broadcast 2 elevado a 0 é 2.255. Ok? Beleza? Aqui, né, ó, 1.252/30, o 252 é a rede desse endereçamento aqui já. Quem seria o broadcast desse aqui? É 1.255, dessa letra B. Direto, aqui direto, sem nem piscar. 1.252. Se fosse 11 ao invés do 9, vamos fazer 11.255, né? O 11 é o mesmo que o B, é isso aqui, né? Ok? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Repete. Fazer só assim, né? Pronto, seria a mesma. Não, mas aqui tem um porém. Aqui tem um porém por conta do 23, viu, Larice? Porque se esse endereço 9.255 já é o broadcast dessa rede 8, não tem como o 11 dar a mesma rede, né? Entendeu? Aí precisaria, como é barra 23, né? O 23 eu já sei que é dessa subrede. Então eu vou fazer o inverso só disso aqui, ó. A rede seria 10, justamente. Eu vou continuar no mesmo procedimento. Eu vou inverter só esses, por conta da rede ser 23. Agora, exemplo, se esse aqui fosse qualquer endereço IP, e aqui no lugar de 23 fosse 22, aí teria a mesma relação. No lugar de 23 aqui, 22. Aí o 11.255 seria o broadcast da rede 22. Certo? Entendeu aí a jogada? Porque aqui é barra 23, aí eu só vou poder fazer a alteração nesses 9 endereços aqui que corresponde a realmente o broadcast. Se for barra 23, sim, porque é 23 para 32, né, que é 9. Aí barra 22, mexe nos 10, e assim vai, justamente. Beleza, vocês estão craque aí com relação a IP. Então aqui, ó, não seria porque esse aqui, a rede é 1.255. E por último, para fechar, né, já colocaram aí, 172/26, né, quem seria a minha rede? Né, vamos fazer aqui.
1.0/26. Barra 26, eu tenho 2 sub-redes, né? Desculpe, 4 sub-redes. Seria, foi boa, Edson. 1.63 o meu broadcast. Para fazer mesmo aqui direto, seria o quê? Teria que pegar, né? 255, 255, 255. Aí, barra 26 é 192. Aí, só mexe no último byte. Então, aqui já descarta, né? Ó. Como só mexe no último byte, então não tem como eu pular de 1 para 9 aqui. Certo? Então, aqui já descarta por isso aqui. Mas se fosse fazer, né? Como já acharam aí a resposta, é 1.63, seria... No caso, o endereço da rede é 0. Sim, aí bota o wildcard aqui, né? O wildcard é 0.0.0.63, né? Aí o broadcast é a rede mais o wildcard. Broadcast igual a x.x.1.63. Foi boa. Então, letra C aqui. Passei demais. Outra questão, né, envolvendo a IP. Qual dos seguintes endereços IP não pode se comunicar diretamente com o endereço 192.168.1/18 e requer um getter para encaminhar os dados, os pacotes de dados para esse endereço aí, 192.168.1. Aí aqui... Essa segunda parte aí é totalmente até desnecessária, né, professor? Porque diretamente já exclui o getter, né? Qual dos seguintes endereços IP não pode se comunicar diretamente com o endereço IP? É aí apenas para contextualizar, né? Porque se ele não pode comunicar diretamente, ele precisa do getter, né? Para poder... Isso. É apenas para contextualizar a questão. Então, aí é analisar, né? Quais estão na mesma rede dele ou não. Então, aí o mais certo é fazer o quê? O que a gente fez nessas outras questões, né? Pegar, saber aí quem é barra 18, barra 18 é igual a 255, 255, 192, 0. E comparar aí com 1.1, né? De novo, né? A primeira subrede, 0.0 até 0. Desculpe. Até 63.255. É justamente a rede que ele quer, né? Pronto. Daí, não precisa nem fazer o restante, né? Com essa informação aqui. Então, vem, ó. 5.5/16. Quem é a rede? 00. Mesma rede. 15.253/20. Se eu pegar isso aqui, quem é minha rede aqui? Desse IP. De novo, 00.
31.1/18. 1.1/18, a rede é 00. 31.1 também vai ser, porque está dentro dessa faixa, né? Ó. A única que vai estar fora, no lugar do 63 aqui, é o 127. Pronto, então, letra C. E ainda é /8, né? Ok? A única dúvida que poderia ficar era aqui, né? 15.253. Mas ele é para fazer aqui também. 15.253. O binário vai ser o quê? 0, 0, 0, 1, ponto. São 6 uns. 0, 1. Isso aí, né? Aí o /20. /20 é 16 mais 4, né? Então dá 240.0. Pegando só o final, certo? Para ser mais rápido. Aí aqui 240 é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.0. Fazendo o comparativo aqui desses dois, ó. Quem é a rede aqui, né? Fazendo o comparativo aqui desses dois, usando a lógica do E, a rede vai ser 0.0. Ok? Todo mundo craque aí no IP. Vai errar nenhuma na prova, viu? Pronto. Outra questão. Também com texto grande, né? Mas aí ele vem, né? Tem 2 roteadores entre o dispositivo de origem e o dispositivo de destino. E o comando traceroute é executado para checar a conectividade do caminho, né? Para verificar o primeiro salto, o dispositivo de origem envia um pacote UDP com TTL, um valor de 1, e um número de porta para o dispositivo destino. E o maior número de porta. Quando o pacote chega ao primeiro roteador, o TTL muda para 0. Né? Aí, neste cenário, qual das seguintes mensagens CMP será enviada pelo primeiro roteador para o dispositivo de origem? Aí é justamente o sistema que o traceroute faz, né? Só que ele faz isso 3 vezes, aí ele está mostrando apenas uma vez, né? E com o primeiro roteador do percurso. Aí vem, né? Qual é qual é a resposta? Echo request e echo reply está mais relacionado ao ping. Certo? No caso aí, se ele chegasse ao destino, né? Antes de completar, antes do TTL zerar, beleza, né? Aí ficaria entre letra A e letra D. Certo? No caso, né, como o TTL chegou a 0, e ele informa ali que o TTL chegou a 0,
Então, ele vai responder com tempo excedido. Certo? Letra A. Agora, se ele estivesse falando outra coisa com relação ao segundo pacote que foi enviado, com outro número de porta e tal, aí já poderia ser porta inalcançável, certo? Mas como ele fala do TTL tem relação com o tempo. Então, gravem isso aí, né? Tanto que o termo, né, TTL é Time to Live, tempo de vida. Apesar de que esse tempo está relacionado à quantidade de dispositivos que ele vai passar, não o tempo propriamente dito, né? Não o tempo em hora, né? Em segundo, certo? Mas cada roteador que ele passa, ele decrementa 1, chegou a 0, vai ter o retorno lá, dizendo que o tempo foi excedido, certo? No caso do trace, né, do trace route ou do trace RT, trace cert, ele faz isso várias vezes até chegar no destino com limite. Quem é que lembra aí o limite de saltos? Do trace route. Padrão, né? Não, Alex, no caso aí, isso, 30. Esse 3 é a quantidade de vezes que ele vai enviar para poder ter o round trip, né? O tempo de média dos 3. Certo? Ele manda 3 vezes. Mas a quantidade de roteadores que ele vai passar, né, o limite máximo que ele vai passar seria 30. Para poder ele zerar, de fato, né? Então, se ele não chegar até o 30º, no padrão, ele manda o retorno dizendo que excedeu o limite dele lá, certo? Essa questãozinha também grande, né? Mas vem falar só sobre o TTL, né? TTL, valor 1 para 0. Ó, já mudou a marcação, tá vendo? E vem sequência também, certo? Então, aqui, ó, já é depois da 40. Então, a partir da 40, se não me engano, 41, já é questões desse modelo aqui. Mas dá para dar 40, né? Pronto. Aí vem, ó, o TCP está localizado na camada de transporte do modelo TCP/IP. É um protocolo orientado à conexão fim a fim. Aí beleza, né? Aí são... Foi boa, Luan. Aí um segmento de dados TCP consiste em um cabeçalho TCP e uma seção de dados TCP. Qual dos campos, ou quais dos campos, no caso aí, né? Como é múltiplas respostas, estão incluídos no cabeçalho TCP? Aí é mais de um item. É o que eu acho de maior problema dessas questões, é porque ele não fala a quantidade. Então, muita atenção, certo? Se você tiver em dúvida, não fique preso nessa questão. Marca o que você acha que é, de 2, 1, ou não marca nada, bota o pend e vai para frente. Depois, se tiver tempo, muito relação tempo, né? Se a gente fizer uma análise aqui, ó, são 60 questões, é estilo Enem, né? Tem sim. 60 questões, 90 minutos, certo? Justamente. Às vezes tem questão que responde outra. Então, a dica que a gente dá, né? Primeiro, vai logo para essas questões de múltiplas respostas. Faz o que tu sabe, né? Vai marcando. O que não sabe, vai botando pendente, né? Vai marcando aqui como pendente. Não deixa de marcar, não, porque depois
vira bagunça e aí você não sabe quais foram as que você marcou e as que você não marcou. E aí, depois, vai para as de A, B, C, D, E, né, para marcar uma delas, e depois vai para a de V, O, F. Terminou tudo, aí é que você vai para as pendentes. Por quê? Essas questões valem mais na pontuação, né? Você está com a mente mais fresca, né, em relação ao assunto, né? Tá com a memória, né, ainda relax aí com relação à prova, à pressão e tudo, a atenção, e vale mais pontos. Não fique preso, não sei se é certo, porque se fizer aqui a conta na regra de 3, você tem o quê? 1 minuto e meio para cada questão, né? Ou seja, passou desse minuto e meio em uma questão, você já está perdendo o tempo da outra questão. Então, deixa as dúvidas para o final, porque aí você evita responder na... Se eu não me engano, Lailton, é considerada como errada. Luan é o bolsista, é? Ou não? Ah, certo. Dá para vocês fazerem um teste lá no mock. Entra lá no mock, responde só uma de marcar dessa aí e manda. Aí você vê se o que você respondeu, mas pelo que a gente sabe, ou é tudo correto ou nada. Certo? Então, vamos lá. Já começaram a responder aí, né? Letra A. Endereço de origem. Endereço IP de origem. Faz parte do cabeçalho TCP? Lembrando que é só TCP, certo? Número de porta de origem faz parte do TCP? Justamente. Letra C, endereço IP de destino. Não faz parte, né? Ó, esses dois aqui fazem parte do IP, né, do cabeçalho IP, o A e o C. Fica faltando só a gente analisar B, D e E. Se há o número de porta de origem, obrigatoriamente vai ter o número de porta de destino no cabeçalho, né? E o tamanho da janela. Então, a resposta correta dessa questão é B, D e E. Certo? Se vocês... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí, né, ó. Porta de origem, porta de destino e Windows Size. Certo? E aí, se eu colocar aqui endereço de destino, endereço de origem, faz parte do cabeçalho IP.
Agora, com relação sobre o pacote ICMP. São verdades, né, ou verdadeiros. Aí também são mais de um item, né? Correto. ICMP é um protocolo da camada de rede? Pacote ICMP é encapsulado em um pacote de dados IP e não é encapsulado na camada de transporte, né? Se a letra A for verdade, a letra B também é, obrigatoriamente, né? É encapsulado no IP e não é encapsulado na camada de transporte. Se A for falsa, já estão dizendo que é verdadeira, então A e B aqui já é verdadeira. Aí vamos analisar agora C e D. O ICMP não suporta redirecionamento, aí também foi assunto visto comigo, né? Tem lá a parte de redirecionamento do ICMP, suporta sim. Então aqui, ó, does not tá deixando a questão errada. E o ICMP, pacote ICMP não pode ser usado para detectar MTU. Pode ser usado, né? Lá no ping eu vejo o MTU do... Justamente. Então, A e B correto. Ok? Vamos para frente aí para ver se a gente consegue fechar nas questões. Já vai dar 10 horas, mas eu fico aqui até a gente, pelo menos, terminar isso aqui. Aqui, né, simples. O Trace RT é uma aplicação típica, né? Aparece muito esse nome, viu? Típica, né? A aplicação típica do ICMP, é verdadeiro. Aqui também é outra pergunta de IP, mas relacionando, né? 172.16.0255 é o broadcast, é o endereço de broadcast da rede 172.16.00/16. Falsa. Né? Barra 16, eu tenho o quê, né? No barra 16. Eu tenho 255.255.00, né? O broadcast vai ser quem? 172.16.255.255. Então, aqui é falso. Aí, outra questão, é verdadeiro ou falso? Se o endereço MAC de destino de um quadro de dados recebido por uma interface de servidor não corresponder ao endereço MAC da interface do servidor, o servidor descartará ou vai descartar o quadro de dados? Verdade, né? Não for correspondente, ele descarta. A tabela de endereço MAC de um switch armazena mapeamentos entre os destinos, entre os endereços MAC de destino dos quadros e portas. Verdadeiro ou falso? Semelhante àquela outra questão, né?
não é entre é source, né? Essa aí tá falsa porque lugar do destino é origem, né? Então, o que deixa essa questão aí falsa é o destination. Ok? Beleza, pessoal? Então, ó, são duas questões parecidas com a mesma situação, né? Aí, o sistema VRP pode usar FTP e TFTP para fazer aí o upload e download dos arquivos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pronto. Aí vem uma pergunta sobre um campo. Certo? Ó, se o valor do type field, né, do campo type, no Ethernet, quadro Ethernet aí, é 0x0806. Aí já mataram, né, ARP. Quem é que lembra aí quando é IPv4? Pronto. É só alegria aí. Foi boa. Caiu uma questão dessa na... E cai, viu, pessoal? Cai muito código. Dê uma olhada aí, façam umas tabelas. Outra envolvendo endereço, né? Ó, 10.1.10/30. Qual é o... gratuito 0800. /30 eu tenho 4 IPs, né? Vai de 0 a 3. Eu só posso usar aí 1 e o 2. Então, o broadcast é o 3, né? Aí é bem certeiro. Lembrando também a dica. Broadcast sempre vai ser ímpar e rede sempre vai ser par. Não sei se vocês já tinham percebido isso. Pode pegar aí todos os broadcasts da vida aí de vocês. Broadcast é ímpar, não tem como ele ser par e nem tem como eu ter rede ímpar. Todas as redes, sub-redes, VLSM, tudo é par. Certo? Então aqui, ó, já descarto o 2 e o 4. Fica só 1 e 3. Aí 1 é o primeiro IP da rede, né? Então não tem como ele ser o broadcast. Não precisa nem fazer conta, né? Aqui uma questãozinha legal, né? Ó. Durante o término aí da conexão TCP, hostear envia um segmento, né, um FIM ACK, com o número de sequência A e o número de confirmação B. Certo? Aí,
Ele mostra lá como é que ele manda, né? O fim, ACK, tá até errado aqui, é um sec, não segue, né? É um Q aqui no lugar de um G. Para o servidor B. O servidor B vai responder com um outro segmento, né? Contendo o ACK, flag ACK, e uma confirmação do fim, né? Do pacote fim para o hostear. E ele pergunta qual é os valores, né? Em relação a esse segmento, com base aí no ACK, sequência e a numeração do ACK, certo? Então aí vem, né? A sequência aqui é A, logicamente, né, que não tem como a sequência ser A aqui também, certo? Na resposta. O ACK aqui é B, do envio, não tem como o ACK daqui ser B, certo? Então já descarta a letra B. Para facilitar, eu trouxe uma gravura que tem qualquer coisa que você coloca aí, você encontra. Aqui, no caso, ele está fazendo do início da conexão, o estabelecimento, e aqui embaixo a finalização. No lugar do A e B, ele está usando o K e o L. Certo? Então, aqui, como é que ele responde, né? Ó, a sequência era K e o ACKL. Para o servidor, a resposta vai ser quem? Sequência L e o ACK, o K mais 1. Então, o ACK do cliente vira sequência do servidor e a sequência do servidor mais 1 vira o ACK. Desculpe, a sequência mais 1 vira o ACK do servidor. Ok? Então, é essa resposta aqui que se envia. Por quê? Né? Porque ele vai ter que responder com essa informação aqui da confirmação, com esse L. Então, ele responde para poder, como é que eu posso dizer, o cliente comparar com o que ele enviou e lá no retorno, né, aqui quando ele pegar aqui de volta, ele vai justamente fazer isso, pegar essa sequência que ele enviou e diminuir dela. E aí vai dar a resposta 1, que é essa confirmação. Ok? Qual foi a confusão, Larissa? Então, letra B, né? O ACK, que é a confirmação desse vira sequência. E a sequência aqui vira ACK. Caiu no mock de vocês, foi essa questão? Beleza. Porque justamente isso, o maior trabalho aqui é com o ACK, né? Porque o ACK é a confirmação que vai ter o retorno, para poder ele fazer o comparativo e quem está recebendo, né, que foi a resposta nessa primeira, ele vai pegar esse K dele, dessa sequência, e vai comparar com o ACK. E no final a resposta vai dar 1. Aí o 1 significa dizer de que teve uma confirmação do destino. É como se fosse a flag lá, a flag 1, dizendo da confirmação. É tanto, ó, que ele reconfirma, né, o término com o mesmo K,
Só que agora no final ele já manda, ó, o L que ele recebeu de sequência mais 1. Para poder o quê? O servidor vai verificar L dele com o L que ele mandou, fica só 1 para poder ele concluir a conexão. Fechar, né, a conexão de vez aqui. O maior trabalho aqui é com o ACK. Já ó, no estabelecimento, né, já é um pouco diferente. Pode ser que caia uma questão dessa, né, na prova de vocês. Ó. Ele envia um pedido de sincronização com somente a sequência. Né, um sim com a sequência. O servidor responde já, né, com a sincronização mais a confirmação. A sequência muda porque é de outra parte, né? E o ACK vai ser justamente essa sequência mais 1. Aqui, ó. Quando chega no destino, ele vai fazer o quê? Justamente o que eu acabei de falar. Vai pegar o ACK e vai comparar com a sequência. Bateu a informação, retira, fica só 1, dizendo que está ok. E aí ele envia já de volta com as informações, né? A sequência, essa aqui que ele já mandou mais 1, e o ACK, que é essa sequência dele aqui mais 1. O servidor vai apenas confirmar, né, internamente. Vai pegar esse ACK aqui, ó, vai ver que é essa sequência e vai deixar o ACK aí somente o ACK1. Então, tá aqui, já começa a transferir. E na conclusão que a gente acabou de falar. E para fechar, não, ainda tem mais 3 questões. Eu errei aqui na conta. Aqui. Outra questão, né? Imagina aí você ficar com dúvida nessa questão, para ter que reler ela todinha e ver quais são os itens corretos, né? Aí eu acabei esquecendo de tirar a marcação, né, da questão correta, mas vamos tentar aqui traduzir e ver o que está errado de cada uma, né? Ou o que está, no caso aí, é só a falsa, né? A transmissão de dados é um processo complexo. Por exemplo, os dados necessitam ser encapsulados e desencapsulados durante o encaminhamento. Qual das seguintes afirmações é falsa? Letra A. Um host primeiro conclui as operações relacionadas, como criptografia e compressão dos dados da aplicação dos dados a serem enviados, né? E em seguida executa o encapsulamento na camada de transporte. Então é basicamente ele falando da camada de aplicação, apresentação e sessão, né? Para poder jogar para a camada de transporte. Beleza, letra A, ok. Como ele pede a falsa, letra B. Quando os dados são encapsulados na camada de transporte, a porta de origem e a porta de destino devem ser preenchidos, né? Os campos que devem ser preenchidos. Tem justamente a ver com a outra questão que a gente falou sobre os campos, né, da camada de transporte. E a porta de origem e porta de destino faz parte da camada de transporte, né, do cabeçalho. Então, também, beleza. Letra C. Se o tamanho do pacote é maior que o MTU, o pacote pode ser fragmentado durante a transmissão. Pode ser fragmentado, né? E a letra D, que já está marcada como incorreta, né? O que eu tenho na letra D? Os
os quadros, né, os data frames, ou os frames de dados, devem estar em conformidade com o padrão 802.3, quando encapsulados na camada de link, né? E aí, por que que essa letra D está errada? Olha a observação nessa questão, viu? Preste atenção. Devem estar em conformidade, né? Aí vem aquele exemplo, né? Na camada de link ou a camada de enlace, né? Vamos tratar assim, a camada de enlace, camada de link. Eu só consigo usar o protocolo 802.3 ou o padrão I3E 802.3? Temos vários padrões. Dependendo do padrão, né? O quadro ele precisa estar em conformidade com o padrão, né? Que ele vai utilizar. Então, ó, prestem muita atenção nesses termos, né? Must. Certo? Como eu falei no início, né? Must, maybe. Aqui, ó, outra questão também, ó, que tem tanto must be quanto maybe. Aí é sobre DHCP agora, né? Apesar de que eu só vi essa questão. Então, o DHCP, ele pode ser usado para alocar parâmetros de rede, né, dinamicamente. Tais como, né, endereçamento IP, né, de modo a reduzir a carga de trabalho dos administradores de rede e evitar potenciais conflitos de endereçamento causada pelos parâmetros de rede configurados manualmente. Qual das seguintes declarações sobre o DHCP é verdade? Aí vem o DHCP Discovery, né, o Packet Discovery. Deve ser um pacote de broadcast. A oferta, né, deve ser um pacote unicast. O request deve ser, ou tem que ser, né, um pacote unicast. E o ACK pode ser um pacote unicast. Aí pronto, aí é só analisar, né? Se deve ser, pode ser, para poder achar a letra A. Correto. Isso mesmo, né? O Discover é através do broadcast. A oferta, né? Broadcast ou unicast. O request ainda é broadcast. E o ACK, broadcast ou unicast. Essa questão também eu fiquei em dúvida na época que os alunos começaram a resolver ela, né? Que eu participei. Nesse caso aí tem dois, professor. Pois é, justamente isso. Ficou a dúvida se
eram duas questões, mas aí como ela estava dentro da... Como é que eu posso dizer? Como ela estava dentro de uma questão que só tinha uma resposta correta, aí ficou justamente a dúvida, por conta desse maybe. Por conta desse maybe. Mas aí teve aluno que fez o que eu disse, né, que queimou um mock para ver qual era a correta, e marcou a letra A e deu como correta. Mas ficou justamente a dúvida dessa questão. No caso, tu ficou com dúvida em qual, Matheus? Não, eu também achava que eu concordei com a A. Mas pensando por esse lado aí, que pode ser unicast e broadcast, no caso, o item D aí, ele pode estar correto também, Pois é, foi essa, pela lógica, né? usando a lógica, né? Mas aí Já que ele pode ser unicast e broadcast, então ele pode ser pode unicast. ser, ficou justamente essa dúvida. E aí não tem, assim, não tem nem... O mais que a gente pode fazer é enviar, reportar, né? Essa questão para que ela seja ou reescrita, né? Porque aqui deveria ser must também, né? No lugar de may, must be. Isso. Se E cair aí, no meu mock, eu vou marcar a D para ver o que ele faz. ok. Mas aí tu tem que marcar só ela e ver, né? Se ele considera como correta. E para fechar, pessoal, já estamos passando aí do horário um bom tempo, mas por mim tá de boa. Quais são os problemas causados, né, ou as causas do problema de loop na rede camada 2, né? Loop de rede aí na camada 2. Caiu na de alguém essa questão aí? Marcou o quê, Larissa e Fernando? Marcaram o quê? No caso aí, são todas. Todas faz parte dos problemas aí causados. Para você ver, né, Leandro? Acontece. Acontece e muito. Né? Mas aí, como eu disse, se você usar da estratégia, é complicado. Mas é aquela história, pessoal. No mock. Né? Mas é aquela história. Muito difícil, né? Conseguir tirar 100%. Então, vai ter questões mesmo de pegadinha, né? Vão ter questões que nem essa aí, que são os 4 itens, são todos os itens. Né? Professor, poderia explicar o que ele quer dizer exatamente com o MAC Address Table Flapping? Deixa eu tentar aqui. Deixa eu só ver aqui na tradução o que é esse flapping aqui, assim, ao pé da letra. Batendo. Acabei de procurar aqui. Pronto, justamente instabilidade na tabela MAC. Ah, entendi. É porque às vezes a tradução ao pé da letra não... Por isso que eu procurei logo a palavra. Então, quais problemas, né, podem causar loops de rede em camada 2, né? Por exemplo, a tabela MAC está inconsistente. Então, pode ser que você mande algum pacote e ele nunca chega ao destino, né? Por conta que a tabela MAC lá no switch está inconsistente ou está instável, né?
Beleza, pessoal? Alguém chegou a fazer o teste lá da plataforma? Tem um teste lá. Pronto. O teste... Beleza, Matheus. O teste, ele foi feito com base nas questões anteriores, certo? Nos mock anteriores, porque tem gente que consegue bater foto, né? Por exemplo, se você botar 2 telas, né, e pedir para alguém ficar ali do lado e bater nas fotos da sua avaliação, dá certo, né? Não botando o som, né, do celular que está batendo foto, né? Dá certo você fazer isso. E aí até ajudar os colegas que não tiverem sucesso aí na avaliação, pelo menos uma prova a gente vai ter, né? Então o pessoal costuma fazer isso. Coloca uma segunda tela distante em outro local ou algo do tipo. E aí só para bater a foto da prova. É tanto que aqueles 2 arquivos lá das questões, né, muitas questões foram feitas no OCR e ele não conseguiu identificar o todo, né, das questões, certo? Mas aqui, essas questões aqui foram tiradas do mock, né, do último mock que foi feito, a gente fez esse trabalho de tirar essas questões e tentar sanar o máximo de dúvida possível, porque o mock está no nível da prova, certo? Está praticamente no mesmo nível da avaliação. Como eu falei, teve gente que tirou nota maior na avaliação do que no mock, porque foi estudar, foi ver as dificuldades, né, que tinha e conseguiu um sucesso. Já teve gente que tirou nota inferior ao que tirou no mock, mas tanto que Moacir definiu aí um desafio para uns 800 no mock, para ter sucesso na prova de certificação. O meu mock eu não posso nem relacionar, né, mas eu fiz 3 vezes, né? A primeira vez eu fiz, aí fui inventando de alternar a tela sem saber, e sem ler aquela mensagenzinha que aparece no meio da tela, só dava um ok, ele fechou. Mas eu só sosseguei quando eu vi toda a prova. Quando eu revisei toda a prova. Apesar de que, como eu falei também para vocês, deixa eu parar aqui a gravação, e aí quem for assistir depois não fica com essa conversa aqui da gente. Deixa eu parar a apresentação. Interromper a gravação. Boa noite aí para quem precisar sair. Eu ainda vou ficar por aqui para tirar a dúvida de vocês, caso tenha aí, certo?